O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu hoje, por 10 votos a 1, referendar a decisão dos ministros Luiz Roberto Barroso, que determinou ao Senado a instalação de uma CPI para investigar as ações do governo federal na pandemia de Covid-19. Cumprindo a ordem de Barroso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez nesta terça-feira a leitura do requerimento da CPI, que oficializou a criação da comissão. Ele decidiu unir os requerimentos das CPIs apresentados pelos senadores Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, e Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá. Desta forma, a comissão vai investigar, além do governo federal, o uso de recursos da União repassados a estados e municípios. Mais cedo, no Supremo, apenas o ministro Luiz Roberto Barroso, o relator, apresentou o voto. Ele citou que é papel do Supremo Tribunal Federal respeitar as minorias. Depois disso, o presidente da Corte, Luiz Fux, perguntou aos demais se concordavam com a decisão. O ministro Marco Aurélio Mello pediu, então, a palavra e afirmou que não cabia referendar ou deixar de referendar a decisão de Luiz Roberto Barroso. Os outros 10 integrantes do Supremo confirmaram a decisão. Rodrigo Constantino, vamos nessa, então, começar o programa de hoje ouvindo o seu comentário. Olha, Paulo, nenhuma grande surpresa aí, né? Eu acho que não deveria ter sido monocrática a decisão do Barroso e eu enxergo, sim, ativismo político nisso, por mais que nesse caso específico possa encontrar respaldo na Constituição ou alguma jurisprudência. Também há jurisprudência contrária, né? Mas conhecendo o ministro, eu imagino que a decisão tenha sido política acima de tudo, né? Agora, o que mais incomoda é exatamente esse uso seletivo, quando interessa, quando aponta na direção do viés político escancarado da imensa maioria dos ministros, da Constituição. E quando é para rasgá-la, para ignorá-la e tudo mais, eles deixam debaixo da mesa e fingem que ela não existe. Então esse é o grande problema. O plenário ter referendado hoje a decisão do Barroso é não só previsto como inócuo, né? Porque o Senado já colocou uma CPI de pé, que inclui o desejo da minoria, que cá entre nós já falamos antes e qualquer pessoa sensata já sabe que não tem nada a ver com preocupação ética, com desvio de recursos, com questões humanitárias, que o governo devia ter agido diferente, omissão do governo federal causou morte. Isso é tudo narrativa. Então, o que estão querendo é mesmo criar um palanque eleitoral. CPI, no caso aqui, significa campanha política iniciada ou ininterrupta, né? E por aí vai. Na verdade, a inclusão de outros assuntos que podem chegar até estados e municípios é que gerou uma certa apreensão, né? Vimos pessoas aí aderindo a uma narrativa de que o presidente tenta, de alguma forma, asfixiar, foi o termo usado até pela Marina Silva, asfixiar a CPI como asfixiou a população, né? Bom, deixando de lado o aspecto dramático da hipérbole da narrativa da Marina, que aparece de 4 em 4 anos ou mais perto das eleições, né? A verdade é que esse assunto de Manaus e da suposta omissão está incluso. Então, o que eu posso concluir disso é que o que está incomodando muita gente é realmente investigar outras coisas, né? Vai saber o motivo. Na verdade, Paulo, tudo isso aí vai virar um circo. Os nomes indicados para essa CPI, ao que tudo indica, já mostram isso, né? Quer dizer, nós teremos figuras como Jader Barbalho e Renan Calheiros, réu em mais de 10 processos, todos devidamente ignorados pelo Supremo, né? Renan Calheiros, que puxou hashtag outro dia de CPI já, quando ele achava que ia dar para limitar só o governo federal, né? Encabeçando aí a lista dos 11 membros da comissão. Isso aí, ninguém sério pode levar a sério. Minha querida Amanda Klein, eu quero saber se você compartilha da opinião do nosso Rodrigo Constantino que essa CPI vai virar um circo.
Olha, eu acho que isso vai depender muito dos integrantes da CPI, e daqui a pouco eu tenho algumas novidades sobre isso, mas eu gostaria, nessa minha primeira exposição, de me debruçar sobre o aspecto jurídico, né? Então, eu concordo com Constantino no sentido de que não houve nenhuma surpresa nessa decisão, pelo contrário, foi uma decisão rápida, unânime, serena, referendando a decisão anterior do ministro Luiz Roberto Barroso, apenas com uma divergência do ministro Marco Aurélio, mas ele disse que concordava 100% no teor, no conteúdo da decisão do ministro Barroso, mas apenas apontou, por uma questão regimental, que o mandado de segurança é uma decisão monocrática, ele não precisaria ser apreciado nem submetido ao referendo do Pleno, mas ele concordou no teor e no conteúdo da decisão do Barroso. E no voto do ministro Barroso, ele trouxe todos esses precedentes, né, além de citar as outras ocasiões em que o Supremo também mandou instalar a CPI quando os critérios e parâmetros foram atingidos. Então, novamente, CPI dos bingos em 2005, no governo Lula, a oposição recorreu ao Supremo e conseguiu garantir a instalação da CPI. Em 2007, no apagão aéreo, novamente, governo Lula, a oposição recorreu ao Supremo, conseguiu instalar a CPI do apagão aéreo e depois, mais recentemente, em 2014, na CPI da Petrobras, com a decisão da ministra Rosa Weber. E o ministro Barroso citou também, né, que no governo Collor, que ele lembrou, na verdade, que o voto dele, o que ele estava fazendo, não era nada de inovador nem criativo. As CPIs são um instrumento legítimo da minoria e elas foram amplamente, fartamente usadas em governos anteriores. Ele citou o governo Collor com 29 CPIs e os governos Lula e Fernando Henrique Cardoso com 19 CPIs. Agora, o que não constou nessa decisão de hoje, o que acabou não vingando, uma espécie de solução intermediária para retardar, protelar a instalação da CPI. Eu até conversava com o ministro do Supremo hoje mais cedo, ele me disse que, de fato, havia essa intenção de modular a questão e deixar essa conveniência para o presidente Pacheco decidir. Mas, como o ministro Pacheco já havia lido ontem o requerimento de instalação da CPI, essa questão restou vencida pelo Supremo Tribunal Federal. Esse ministro me disse, a gente não vai se meter em mais confusão se esse requerimento já foi lido. E aí eu conversei com interlocutores do presidente Pacheco que me garantiram que o presidente dará totais condições para a CPI funcionar e que a CPI é fato consumado. Então, a decisão para o presidente da CPI será presencial e depois os membros da CPI é que vão decidir o que será feito no formato presencial, semipresencial ou virtual. E aí, na volta do meu comentário, Paulo, eu gostaria de me debruçar, sim, sobre o aspecto político e como é que está a escalação desse time que vai jogar a CPI até agora. Perfeito. Amanda, antes de passar para o nosso Jorge Serrão, eu queria que a nossa produção rodasse agora como é que foi um trechinho do voto do ministro Luiz Roberto Barroso. A ideia de democracia transcende a ideia de puro governo da maioria, incorporando outros valores que incluem justiça, igualdade, liberdade e também o respeito ao direito das minorias. Em quase todo o mundo, o guardião dessas promessas é a Suprema Corte ou o Tribunal Constitucional, por sua capacidade de ser um fórum de princípios em que se discutem valores constitucionais e não preferências políticas. Tá aí o ministro Barroso falando bastante também de minorias, né, gente? Agora vamos ouvir como é que foi um trechinho do voto do ministro Marco Aurélio Mello. Não me cabe referendar ou deixar de referendar uma liminar que, ante o noticiado pela imprensa, já surtiu efeitos, porque o presidente do Senado retirou da gaveta, e não devia ter colocado na gaveta, segundo o ministro relator, e todos nós pensamos assim, uma proposta da minoria para a constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito. Assento, portanto, que não me cabe referendar ou deixar de referendar a liminar concedida pelo ministro Luiz Roberto Barroso. E vou reafirmar uma profissão de fé. Processo, para mim, não tem capa. Tá aí o voto do ministro Marco Aurélio Mello. Meu caro Jorge Serrão, e essa CPI, você acha que vai produzir alguma coisa útil para a sociedade ou vai virar palco político?
essa CPI tem tudo para ser palco político e pizza. Mas antes de chegarmos à CPI, vamos analisar esse lindo placar 10-1 do Supremo Tribunal Federal, uma goleada. O flamenguista enrustido Nelson Rodrigues, uma figura lendária, costumava dizer que a unanimidade é burra. A quase unanimidade às vezes também é. E quando ela tem toques de judicialização da politicagem, fica pior ainda. Essa decisão do Supremo tem que ser muito lamentada. O Supremo Tribunal Federal claramente interveio no poder legislativo, mesmo que acionado por senadores. O certo, nesse caso, teria sido que o Supremo pegasse a petição dos senadores pedindo ao presidente do Senado para colocar a CPI em votação, que ele devolvesse ao Senado e dissesse: Senado, isso aqui não pertence ao Supremo, é decisão suprema de vocês, Senado. Só que isso não aconteceu. Então, o Supremo aproveitou politicamente essa jogada do próprio Senado, que os políticos se acostumaram a mandar coisas para o Supremo para gerar efeito político. Só que isso aí, ele abre mão da soberania política do Legislativo. E o Supremo usou isso politicamente para reafirmar a sua soberania, o poder supremo. Então, esse é um ponto muito grave. Sobre CPI, hoje, no artigo que eu escrevi na minha coluna aqui na Jovem Pan, no site da Jovem Pan, leiam lá, a gente fez até uma sugestão interessante que o Supremo Tribunal Federal podia acatar para se redimir dessa bobagem que ele fez. O presidente do Supremo, Luiz Fux, que também é presidente do Conselho Nacional de Justiça, poderia sugerir à Justiça Federal que criasse varas especiais para apurar todos esses crimes ligados ao Covidão. Isso seria muito mais prático, muito mais útil, já que a gente tem informações, CGU, Receita Federal, Ministério Público Federal, tudo atuando aí contra a roubalheira que aconteceu. Tem provas, já tem gente que deveria estar presa e não está. Então, uma vara especial para cuidar disso seria muito mais útil que uma CPI espetaculosa, que pode não dar em nada, pode acabar em pizza, mas que vai gerar uma confusão política, um pandemônio dos diabos. Muito bem, vamos dar uma olhada como é que ficou a formação aqui da CPI da Covid-19 no Senado. Eu vou passar para a nossa Amanda e para o Constantino fazerem uma análise disso aqui. Então nós temos Eduardo Braga, Renan Calheiros, Otto Alencar, Omar Aziz, Tasso Gereissati, Humberto Costa, Randolfo Rodrigues, Ciro Nogueira, Eduardo Girão, Marcos Rogério e Jorginho Melo. Esses são os 11 senadores titulares, né, da comissão. Segundo o jornal Estado de São Paulo, nós temos 5 independentes, 2 declarados de oposição e 4 governistas. Aí a gente pode fazer uma análise um pouco mais aprofundada nisso. Nós temos suplentes aqui: Jader Barbalho, Ângelo Coronel, Alessandro Vieira, Rogério Carvalho, Marcos Duval, Zequinha Marinho e mais um indefinido do MDB. Nessa suplência nós temos 2 independentes, 2 de oposição, 2 governistas e um ainda indefinido. Amanda, o governo fica aí na dependência dos independentes? E será que eles são mesmo independentes ou eles vão apertar o governo? Olha, Paulo, por enquanto esse placar não está favorável ao governo. Primeiro que essa é uma fotografia do momento, essa escalação dos jogadores da CPI, dos 11 titulares e até mesmo dos suplentes, ainda pode mudar. Mas vamos trabalhar com esses nomes que você apresentou, porque parece a fotografia mais provável, pelo menos por enquanto. Então, para a gente fazer um balanço disso, né? O Eduardo Braga é tido como independente, é do MDB do Amazonas, ele bate, como o Renan Calheiros bate, por exemplo, mas bate mais leve. Aí você tem o Renan Calheiros também, que você pode colocar ali na conta do independente ou oposição, o Ciro Nogueira, que é claramente da tropa de choque do governo Bolsonaro, e aí você tem 2 aqui que podem ser os fiéis da balança, nesses que a gente tem que focar. Otto Alencar, do PSD da Bahia, se bem que ele é tido por muitos como da oposição, ele tem posições muito contundentes e ele é médico, e também o Omar Aziz, do PSD do Amazonas, que ontem fez declarações muito duras e contra o governo, lembrando que ele é do Amazonas, que é o estado ali foco, objeto de investigação da CPI, onde a gente teve aquela crise calamitosa de falta de oxigênio. Aí você tem o Tasso Gereissati, do PSDB, que você também pode botar na conta da oposição, Eduardo Girão, governista, autor da segunda CPI, do requerimento da segunda CPI, ampliando para estados e municípios, Humberto Costa e Randolfo Rodrigues, claramente de oposição, e Marcos Rogério do DEM, que é um nome que ainda pode
cambalear, ainda pode mudar mais ali da tropa de choque do governo, assim como o senador Jorginho Melo do PL. Então, esse é o retrato agora. Agora tem 2 cargos que são fundamentais aí, que são do presidente e do relator. O presidente é quem conduz os trabalhos da CPI, ele marca as datas para ouvir as testemunhas e também estabelece, determina a cronologia dos trabalhos. Então, a gente vai começar, por exemplo, pela ordem cronológica, a investigação, ou então a gente vai começar pelo estado do Amazonas, onde teve a crise mais grave até agora. É o Amanda, presidente me permita só tirar uma dúvida, que acho que é uma dúvida da nossa audiência também. O presidente sai dos 11, né? Sim, o presidente sai dos 11, é um dos 11, e esse é o único cargo que será eleito. Só que isso é tudo feito por acordo, né? Tanto o presidente quanto o relator. Por isso que o presidente Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, diz que a eleição para presidente da CPI tem que ser por meio presencial. É uma avaliação do Rodrigo Pacheco. Então, esses cargos que estão em disputa, que são os 2 principais, da presidência e da relatoria. Só que da relatoria é tido ainda como de mais protagonismo, maior protagonismo, porque é o relator que vai dar o veredito final e os votos vão seguir o relatório dele sobre investigação, sobre quem deve ter uma punição, sobre quem eles vão sugerir um indiciamento para o Ministério Público, etc. Então, esses são os nomes mais importantes, e aí tinha uma movimentação aí para o Tasso Gereissati do PSDB ser o presidente e o Renan Calheiros o relator. E é claro que o governo não quer isso de jeito nenhum, porque seria uma bomba relógio para o governo Bolsonaro. Eles estão trabalhando contra isso, mas esses 2 cargos ainda estão muito indefinidos, mas eles são requeridos, requisitados, demandados pelo MDB, que tem a maior bancada do Senado. Aí poderia ser ou o Renan ou Eduardo Braga. Nenhum dos 2 é boa notícia para o Planalto. Constantino, quer dizer então que o Renan Calheiros ainda manda no Brasil? Não, além da piada de mau gosto de uma CPI que tem a figura do Renan Calheiros para investigar malfeitos, desvios de recurso e tudo mais, né? Além disso ser uma piada pronta, eu quero chamar a atenção aqui que a própria Amanda, ao descrever o lado, né, não, tem um governista, tem uma oposição, para avaliar como é que vai ser o clima da CPI para o presidente, por exemplo, já concorda com a premissa de que é um palanque eleitoral. Quer dizer, na verdade, se fosse algo baseado na busca da verdade, do que aconteceu, de fatos, sobre a pandemia, não haveria essa questão toda, certo? Então, nós partimos da premissa aceita pela própria Amanda ao fazer sua análise, por exemplo, de que é palanque político, é uma politização excessiva, né? E com isso eu quero chamar a atenção o seguinte, né? Eu hoje mesmo conversava mais cedo agora no jornal com a Denise, ela me perguntou sobre isso, né? Veja, Paulo, do que o presidente está sendo acusado de fato? Que aí fala, bom, já discutimos isso ontem, né? A Amanda falou até da padaria ou do mergulho, sei lá, da máscara, das falas sobre vacina. Aí vamos para as coisas concretas. Ah, não, tinha que ter mais vacina no país. Tá, eu estou com um gráfico atualizado que eu acabei de postar no meu Twitter, inclusive, né, do Our World in Data, né, em Data, que diz o seguinte, mostra lá o Chile e o Uruguai, principalmente o Uruguai, disparando. O Uruguai assumiu a liderança na América Latina de óbito per capita, na margem, segunda derivada, né? É uma coisa escandalosa. E justamente quando começou a vacinar mais, e é o país que lidera a vacinação, assim como o Chile. A Argentina, que fez um lockdown muito rigoroso lá atrás e desde sempre mais lockdown, ela passou pelo pior antes. O desastre argentino, a catástrofe se deu antes. Quando tinha o lockdown, inclusive. Então, eu acho que tem muitas certezas científicas que pessoas que levam a sério o método científico deveriam questionar. A gente sabe que não questionam por quê? Porque é ideologia, é politização, é narrativa e por aí vai. Então, querem encontrar um bode expiatório, querem culpar alguém pelas mortes todas porque politizaram esse troço. Mas pessoas mais honestas, mais despolitizadas e que estão preocupadas com a verdade, estão vendo um quadro muito mais complexo. Muito mais complexo. Então, eu acho que esse é o ponto. A gente já sabe que a CPI é um circo político, porque só tem ali pessoas com interesses políticos e não com a busca da verdade. Serrão, você acha que o governo não está bem com essa composição? Claro que não, pode ter certeza que não. O Covidão e suas variantes, eles bagunçam com o resultado previsível de qualquer coisa. No caso dessa CPI, está bem claro que ela foi instalada para criar um obstáculo político ao presidente Jair Bolsonaro. Não só para investigá-lo, mas para ampliar o desgaste político e midiático que ele já sofre ostensivamente
desde o dia em que ele assumiu o poder. Goste ou não goste do Bolsonaro, é isso que está acontecendo. Então, essa CPI, pior do que ser um palco para politicagem, para campanhas políticas, ele vai ser, sim, um instrumento poderoso de negociação e pressão sobre o governo. O Centrão, quem é da base governista, está ali nessa CPI, vai tentar tirar o máximo que puder do governo federal. E a oposição vai esculachar com o presidente Bolsonaro também ao máximo nível possível para tentar inviabilizá-lo ou até criar aquela narrativa que permita, antes do fim do mandato, que Bolsonaro seja tirado do poder. Esse é o fato objetivo. O resto é expectativa do que vem por aí. E o que vem por aí não é bom para o governo, não. Qual a expectativa, Amanda Klein, em relação à eleição dessa mesa da CPI? O que você apurou para a gente? Não, eu apurei isso que eu acabei de trazer. Agora, eu queria concordar com o Constantino quando ele falou que a CPI é um julgamento político e que eu parto dessa premissa de que é político, e é mesmo. Assim como o impeachment é um julgamento político-jurídico, mas sobretudo político. A gente está na casa do legislativo, a gente não está no judiciário. No legislativo, os julgamentos são políticos, mas a CPI não tem a pretensão de condenar ninguém juridicamente. Ela pode, no máximo, propor indiciamentos aos órgãos competentes, mas ela não vai condenar ninguém, não vai mandar ninguém a priori para cadeia, para prisão, nada disso. É uma condenação política, é um julgamento político, uma condenação política. E quando você fala ali nos critérios, nos parâmetros para se instalar uma CPI, justamente você tem que ter, né, o fato determinado e mais alguns critérios ali do dinheiro que vai ser gasto, dos dias, da composição. Então, atendendo a todos esses critérios, a CPI pode ser instalada. Não tem nada, não tem um critério jurídico, como, por exemplo, num processo de impeachment, que é mais amplo e, obviamente, é mais grave, que é político-jurídico, mas, sobretudo, político. Se a gente está falando do legislativo, logicamente, é uma casa política e vai estar submetida ali ao crivo político. Tanto que a manobra dos dois lados, tanto da oposição quanto do governo, para ter maioria, para controlar o colegiado. O que se apresenta até agora, Paulo, segundo a minha apuração, que como você trouxe aí na reportagem do Jornal Estado de São Paulo, eu também confirmei esses mesmos nomes. Então, você tem 7 nomes que são mais ligados à oposição ou à independência e você tem 4 nomes que são claramente governistas. Então, o Planalto pode tentar trabalhar esses nomes, e certamente vai fazer isso, para atrair pelo menos alguns desses senadores tidos como independentes para o seu lado. E o Planalto tem muitos instrumentos para fazer isso. A gente sabe, as emendas parlamentares, os cargos no governo, tem uma série de agrados que o Planalto, o governo de turno, distribui. Mas o que eu pergunto é, segundo a sua apuração, o nome mais cotado para a presidência seria do Tasso Gereissati, é isso? Para a presidência, estava sendo trabalhado nisso do Tasso Gereissati, mas eu não posso dizer que esse é o nome, não posso cravar esse nome de jeito nenhum, porque como esse seria um nome péssimo para o Palácio do Planalto, há uma movimentação também contra esse nome, né? Então, esse nome foi aventado do senador Tasso Gereissati, isso obviamente agradaria a oposição, mas eu não posso dizer que esse é o nome mais cotado no momento, mas a relatoria estaria entre Renan e Eduardo Braga. De novo, o Planalto está trabalhando contra isso, então essas peças estão sendo mexidas, não dá para a gente cravar nada por enquanto. Perfeito. Constantino pedindo a palavra, em seguida o nosso Serrão. Bom, antes deixa eu mandar um abraço para o taxista Antônio, que tem o nome do meu filho, está com um amigo meu, jornalista lá, o Felipe Vieira, ouvindo a gente ao vivo, né? E diz que é meu fã, então um abraço para o Antônio. Mas deixa eu explicar uma coisa que eu acho que a Amanda não entendeu o meu ponto, né? Claro que no legislativo tudo passa pela política, né? Mas o meu ponto é que a conclusão já está tomada a priori. Ou seja, não há nenhum interesse em se buscar fatos e a verdade. É um palanque político eleitoral. É disso que se trata. Então, que bom que a Amanda meio que concorda comigo, né? Não há nenhum interesse ali em se preocupar de fato com desvios, com Covid, com mortes e nada disso. Há um interesse apenas político de olho em 2022. É isso que eu falava. E o nome do Tasso, né, Gereissati, é até curioso que hoje mesmo a turma lá, o site de fofocas, o antagonista, disse que o Eduardo Jorge estava sugerindo o nome dele como candidato do centro, que na verdade é sempre bom lembrar que o PSDB é um partido de esquerda, né? Mas eu acho curioso que cada dia eles aventam um nome novo, né? Porque deve dar um certo desespero quando vê que os nomes que tem não estão batendo. Eu quero voltar aqui ao meu ponto, que passou batido, ninguém comentou, não sei. O Uruguai assumiu a liderança de mortes por habitante de Covid na América Latina. O gráfico é espantoso, exponencial.
e tem a maior taxa de vacinação na região. Se nós não tratarmos desse assunto, eu acho que tem alguma coisa muito errada acontecendo com o Brasil, com o mundo e com a mídia. A gente sabe, né, que nos Estados Unidos, quando trocou o presidente, as emissoras tiraram o número, o mortômetro, como eu chamo, né, o número de óbitos, de Covid e tudo. E agora, numa operação do Veritas, do Projeto Veritas, por meio de Tinder, né, tem que tomar cuidado com a natureza humana, às vezes. O sujeito quis se gabar para as mulheres, né, e o diretor técnico da CNN confessou que o intuito era mesmo tirar o Trump. Veja que coisa, para surpresa de ninguém. Amanda. Olha, Constantino, realmente eu não vi esse número, mas eu prometo que assim que acabar o 3.000, que a gente tiver um intervalo, uma pausa, eu vou olhar, mas eu quero lembrar que, de qualquer forma, que o Brasil é o epicentro das novas mortes e casos de coronavírus. A gente responde basicamente por 1/4 das novas mortes, até porque a gente tem uma população número maior, absoluto? Né? Quem está fechando as fronteiras... Né? Então, as novas mortes. Então, assim, o resto do mundo está fechando as fronteiras. Ontem a gente teve um anúncio de que não terão mais voos França-Brasil. Eles estão suspensos por tempo indeterminado, indefinido. Fomos decisões de chacota políticas no parlamento francês, depois que o primeiro-ministro disse que o presidente motivo de chacota na França, para mim, é orgulho do Brasil. É orgulho do Brasil. Não, porque ele parece uma democracia bastante avançada. Sim, eu estou falando de fato. A gente tem os nossos Lacrão, mas eu estou discutindo de números. A gente tem os nossos vizinhos da América do Sul fechando a fronteira com a gente, Constantino. Então, me causa certa espécie você achar que a situação do Brasil... Fatos, eu estou trazendo os números, acabei de falar 1/4 das novas mortes. Não, fecharam fronteira não é número, é política. Isso, então, eu estou falando de números. O Uruguai passou o Brasil com mais vacina. Como é que é? Desculpa. O Uruguai disparou... Passou o Brasil na média móvel de 7 dias de morte por habitante. Passou o Brasil, passou todo mundo, exponencial. E é o país que mais vacina. Mas eu não estou entendendo o que você está sugerindo, que é bom a gente não vacinar. Eu não estou entendendo o que você está sugerindo. Eu estou sugerindo que talvez não seja panaceia. Eu estou sugerindo que talvez não seja panaceia. Eu estou sugerindo que ciência se faz analisando fatos, controlando variáveis. Mas isso que você está dizendo agora... Isso que você está dizendo agora, a OMS, as autoridades sanitárias, médicos e infectologistas já dizem no mundo inteiro, a vacina não é panaceia, você tem que continuar com outras medidas de controle, por isso eles pedem ainda distanciamento ou isolamento social. Peraí, só um minuto. Só um minuto, senão a gente... Peraí, Constantino, só um minuto, por favor. Aí você não explica. Só um minuto. Deixa eu pedir para vocês, por favor, vamos fazer aquele debate organizado, cada um vai ter a sua oportunidade de falar. Vai lá, mano. É que ele me pergunta, e quando eu começo a responder, ele me interrompe, então deixa que eu responda. Eu estou dizendo exatamente que você, Constantino, você está certo, só vacina não é panaceia. As autoridades sanitárias, a própria OMS já disse e repetiu hoje ou ontem, se não me engano, que não é panaceia. Você vai ter que continuar fazendo distanciamento ou isolamento social, você vai ter que continuar usando máscara, todas as medidas sanitárias e profiláticas vão ter que conviver com a vacina durante um tempo, até você alcançar a imunidade de rebanho. Ninguém alcançou ainda, mas nas faixas etárias mais vacinadas, acima de 90 anos no Brasil, por exemplo, a gente já vê uma redução importante das internações, uma queda de casos importante em Israel. Então, você dizer que a vacina não faz efeito, ou sugerir isso, lógico que a vacina faz efeito, mas até você alcançar uma população, uma parte importante da população vacinada, com certeza você vai ter que conviver com todas essas medidas simultaneamente. Vai lá, Constantino. Que não tem no Texas. Medidas essas que não tem mais no Texas, mas o Texas continua desabando, enquanto que o Uruguai, que vacinou mais em termos relativos que o Texas, disparou o número de mortes. E veja, eu não estou aqui demonizando vacina, não. Eu estou dizendo aquilo que eu dizia muito antes e que agora vocês concordam, que a vacina não é panaceia, e muitos venderam a ideia como cura, como panaceia. E outra coisa, eu trago para o debate aquilo que eu sempre trouxe. Qual vacina? Porque, no caso da América Latina, parece que, infelizmente, o grosso é aquela vacina que vem da China, que tinha eficácia ali, que passou raspando, segundo a Anvisa e tudo mais. Então, parece que talvez possa ter ligação com isso. No Texas, vacinaram 17% das pessoas e abriram tudo. Então, você não explica o Uruguai e o Texas. Você não explica. Constantino, então, você tem que sair deixa eu te explicar. Eu vou te explicar qualquer outra coisa. Good luck. Boa sorte.
Eu vou te explicar o Texas. O Texas passou por duas ondas graves de coronavírus e reabriu quando houve queda no número de casos, mortes e internações. Por enquanto, e temerariamente, segundo muitos médicos, o Texas suspendeu o protocolo, por exemplo, o mandato de usar máscaras, né? Os lugares estão mais cheios do que deveriam. A gente vai ver qual será o efeito disso daqui a pouco. Mas outros países, por exemplo, a Austrália, Nova Zelândia, já fazem isso. Na Austrália, as pessoas também não usam máscara, elas frequentam jogos de tênis, só que lá a pandemia está tão controlada que elas já podem se dar esse luxo. Tem amplo rastreamento, ampla testagem, então algumas sociedades mais envolvidas, principalmente no leste, já fazem isso. Agora, o caso do Texas, ele é visto com muita preocupação por muitos infectologistas, mas é fato que eles reabriram e o número de casos continua abaixo, né, embora esteja crescendo um pouquinho, mas ainda continua abaixo, porque eles optaram por medidas restritivas e só reabriram quando o número de casos e mortes e internações tinha sido reduzido suficientemente. Amanda, não te causa espanto a imprensa brasileira não falar do Uruguai? Você nem sabia dos números do Uruguai. Não te causa espanto? Não te parece que é tudo muito politizado e que vocês falam em nome da ciência, coisa que vocês não têm a menor noção do que seja ciência? Porque hoje mesmo você, em outro debate, né? Você pegou um caso, o Bolsonaro teve a arma roubada, para concluir que é perigoso ter arma, porque pode ser. Não fui eu que peguei, querido, foi a ministra Rosa Weber que mencionou na decisão dela. Foi assim que eu citei. Então, não é a mesma coisa. Eu estou citando uma ministra do Supremo Tribunal Federal. Queridos, por favor. Deixa eu ouvir, Constantino. Constantino, por favor, Amanda e Constantino, só um minuto, por favor. Me permitam ouvir um pouco agora o nosso Jorge Serrão. Por favor, só um minuto. Por favor, Constantino e Amanda, um minuto. Estou pedindo aqui para vocês um minuto. Eu quero ouvir o nosso Serrão. Deixa eu só ligar o nosso VAR aqui para passar número. E número do Brasil. Apenas, olha só, hein? Número do Brasil. 7% dos 210 milhões de brasileiros contraíram Covid. Desses, 0,17% morreram. O número é grande, dá mais de 350 mil mortos. Mas, por causa desse percentual baixo, em termos percentuais, a gente criou um pandemônio no Brasil. Paramos a atividade econômica. Houve lockdown, desrespeito aos direitos individuais. Em nome disso, criamos uma confusão só para quê? Para desgastar politicamente o governo federal? É para isso que serve o debate da pandemia? A gente tem que trazer o debate para o seu ponto certo. Muito bem.